Os circuitos elétricos são analisados de acordo com leis e teoremas que permitem determinar valores de tensões e correntes em suas malhas. De acordo com a teoria dos circuitos, assinale a alternativa correta. Letra A. A lei de Ohm determina o cálculo da potência elétrica e, dessa forma, a unidade de medida de potência oficial. De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, SI é o ohm por metro quadrado. Está muito viajado isso daqui, né? A lei de Ohm, na verdade, é uma relação entre resistência, corrente e tensão. E tudo bem que nós podemos calcular a potência a partir dessa expressão, porque sendo a potência VI, essas duas equações combinadas vão permitir a gente escrever também que P igual a RI quadrado e também igual a V quadrado sobre R. Mas nada a ver com essa unidade aqui, né? Ou a resistência, a gente até poderia tirar de outras unidades. Se eu isolar o R aqui, eu vou ter R igual a V ao quadrado sobre P, o que daria volt quadrado sobre watt, ou então watt por ampere quadrado, ou ainda o ohm seria equivalente a volt por ampere, mas ohm por metro quadrado não. Então isso aqui de qualquer forma está errado. Letra B. O gráfico que representa a equação da primeira lei de Ohm, relacionando a corrente no eixo vertical em função da tensão no eixo horizontal, é uma parábola, mostrando que ao variar a tensão da corrente, ocorre a variação da resistência. Olha, se você fizer um gráfico em um resistor ôhmico com a tensão no eixo horizontal e a corrente no eixo vertical, você vai observar, na verdade, uma reta, certo? Vai dar uma reta que passa pela origem, porque quando a tensão é zero, a corrente também é zero. Meu desenho ali não ficou perfeito, então a reta não está passando pela origem, então, para não ficar errado na sua tela aí, vou fazer assim, não é? Quer dizer que quanto maior a tensão, maior a corrente e vice-versa. E essa relação é linear, então nada tem a ver com uma parábola, né, que daria uma função quadrática. Se você listar, plotar, aliás, a potência em relação a uma dessas grandezas, você sim teria uma parábola. Mas a relação entre resistência, tensão e corrente é linear, então dá uma reta e não uma parábola. Letra C. A primeira lei de Ohm relaciona o comprimento de um condutor e sua área de seção transversal com a resistência elétrica em seus extremos, mas não leva em consideração a influência da variação da temperatura. Olha, nós temos sim uma lei que relaciona a área da seção com a resistência e com o comprimento, né? A resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área da seção. Mas muitas vezes isso aqui é referido como segunda lei de Ohm. Alguns dizem que na verdade nem é certo dizer segunda lei de Ohm para essa expressão, mas muitas bibliografias chamam essa relação de segunda lei de Ohm. E aí teria esse erro, né? Dizendo que aqui é a primeira, porque a primeira lei de Ohm é V igual a RI e não essa outra aqui. Tudo bem que essa relação também não leva em consideração a influência da temperatura, a não ser que a gente coloque aqui um multiplicador que seria o coeficiente da variação da temperatura, e seria um certo K vezes essa variação de temperatura. Enfim, depende de como desses nomes aí que são dados, e se a gente vai escrever a expressão completa ou não, mas, de qualquer forma, os livros se referem a essa relação como segunda lei de Ohm e não primeira lei de Ohm, tá? Letra D, então a letra C estaria errada. Letra D, a lei de Kirchhoff das correntes afirma que a soma das tensões que entram em um nó é igual à soma das tensões que saem desse mesmo nó. É bem sutil aqui o erro, né? Soma das tensões, não é a tensão que entra ou que sai do nó. A tensão nem é uma variável de fluxo. A variável de fluxo é corrente, então apenas a corrente é que pode entrar ou sair, certo? Porque é uma variável de fluxo. A tensão não, é uma variável diferencial. Então isso já faz a alternativa estar errada. Letra E. A primeira lei de Ohm determina que a resistência é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à corrente em um circuito elétrico. Sim, é verdade, a resistência é diretamente proporcional à tensão. Quanto maior a tensão, maior seria a resistência para provocar a mesma corrente. Porque quando a gente fala em diretamente ou inversamente proporcional, você tem que manter uma grandeza fixa. Então, se eu for olhar a variação da resistência com relação à tensão, o que a gente teria?
V é igual a R vezes I. Então eu teria I é igual a V sobre R. Então, para uma corrente fixa, quanto maior a tensão, maior a resistência que você precisa para manter essa corrente fixa. E se a gente for olhar a corrente em determinado circuito, agora eu vou segurar então a tensão, né? Segurando a tensão, você tem V igual a R vezes I. Então o produto RI tem que ser constante para manter uma tensão constante. E quando duas grandezas têm um produto fixo, elas são inversamente proporcionais. Então é exatamente isso. De outra maneira, a gente poderia escrever simplesmente R é igual a V sobre I e analisar nessa relação aqui. Quanto maior o V, maior tem que ser o R para a mesma corrente. E quanto maior o R, menor tem que ser o I para a mesma tensão. Então, o que ele falou aqui está correto.